Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, classe Aliança. Vamos para mais uma EBD. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém, meus irmãos? Eu aconselho que você leia a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que vai auxiliar muito o nosso estudo durante esse trimestre. A leitura bíblica em classe é Efésios 2, de 1 a 10, né, o capítulo 2 de Éfeso. E vamos já para o tópico 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Meus irmãos, a epístola aos Efésios, ela tem uma presente seção que ela traz para nós relevantes aspectos doutrinários acerca da salvação. Então Paulo vai falar muito ali sobre alguns requisitos que nós cristãos precisamos ter para estarmos ligados à salvação. Meus irmãos, no tópico 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecados, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensas, pecados e éramos natureza, filhos da ira. A nossa condição anterior. Meus irmãos, antes de recebermos a graça, antes de recebermos o amor de Deus, antes de recebermos a sua fiel e poderosa presença, nós estávamos em que condição? Nós estávamos na condição do pecado, na natureza humana, né, sendo gerados aí, por Deus, claro, logicamente que é Ele que permite-nos a vida, mas também estávamos aí andando segundo as diretrizes desse mundo, a direção desse mundo, a orientação e a cobertura do pecado. Então, antes, a nossa condição anterior, antes de recebermos a Cristo, de recebermos a sua presença, de declararmos que a nossa vida é do Senhor, nós estávamos na natureza pecaminosa, andando segundo as diretrizes desse mundo, as diretrizes dessa vida, né? Quantos de nós, antes de recebermos a graça do Senhor, tínhamos práticas, tínhamos métodos na nossa vida que não agradavam a Deus, que não estava de acordo com a graça de Deus. E aí quando ele traz o pecado, ele traz o termo grego harmatia, que é aquele que erra o alvo, né? Então o que é o pecado? É quando eu tenho que andar numa direção, mas eu erro aquela direção, então eu cometi um pecado. O que é um pecado na nossa vida espiritual? É quando eu desagrado a Deus. E o que o pecado traz para nós? O pecado traz medo, culpa e fuga. Quando nós pecamos, nós temos medo, né, da consequência, temos medo daquilo que há por vir. O pecado nos traz fuga, porque nós estamos sempre fugindo de enfrentá-lo, ou às vezes de falar com Deus, ou às vezes de consertar. E o pecado também traz uma culpa tremenda, né? Quando nós cometemos o pecado, nós estamos sempre nos sentindo culpados, porque erramos o alvo, né? Nós fizemos algo que não agradava ao Senhor. E o pecado, meus irmãos, na nossa condição anterior, ainda falando do tópico 1, ele é o que nos separa de Deus. Isaías 59:2, ele vai falar lá que os nossos pecados nos separam do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 15, também fala dos nossos pecados, que nos fazem separação entre nós e Deus. E o pecado também, ele nos dá a condição de morte. Por isso que Paulo fala que nós estávamos mortos antes na nossa condição anterior. Por quê? Há um versículo da Bíblia que fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom de Deus é a vida. Meus irmãos, o pecado, ele nos traz condições de morte espiritual, mas também nos traz condições de morte física. Olha,
o pecado, além dele matar o Espírito do Senhor que habita em nós, ele faz com que o homem não ouça a voz de Deus. Ele faz com que o homem não veja os sinais de Deus. Ele faz com que o homem se distancie cada vez mais de Deus, trazendo-lhe uma frieza espiritual muito grande e imperceptível, para que quando mesmo cair em si, jamais ele venha se dar conta do tempo que perdeu ou do que está perdendo com o pecado, né? Então, na nossa condição anterior, estávamos mortos, estávamos afastados de Deus, não éramos merecedor de sua graça. O pecado nos traz numa condição de imundícia, numa condição de necessidade de sermos alcançados por Deus. Então o pecado não é uma coisa boa, o pecado é uma coisa ruim. O pecado nos tira da suprema comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, só que tem um porém aí. Nós podemos nos livrar dos nossos pecados, nos arrependendo de coração, deixando essas práticas e nos reconciliando com Deus. Ó, no tópico 2 ele vai falar assim, ó, nossas ofensas e pecados. Quando ele fala das nossas ofensas, ó, a má conduta, em outro tempo andastes, nossas ofensas e pecados, a má conduta em que em outro tempo andastes. Meus irmãos, quando Paulo fala em outro tempo andastes, e ele fala dessa má conduta aqui, ele está dizendo que em outro tempo andávamos segundo a vontade da nossa carne, segundo a vontade desse mundo, segundo as vontades dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, mas que quando somos resgatados por Deus, deixamos de andar com essas práticas, deixamos de andar nesse tempo, deixamos de andar nesse caminho. Ó, andaste segundo o curso deste mundo, né? Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, Paulo está dizendo que em outro tempo andávamos como esse mundo, pensávamos como as pessoas desse mundo, praticávamos as práticas desse mundo. Paulo está dizendo em outro tempo, ou seja, ele está querendo dizer, ó, em tempos lá atrás andávamos como eles, andávamos fazendo a vontade da carne, andávamos fazendo pensamentos que não provêm de Deus. Mas quando passamos a andar segundo a vontade do Senhor, os tempos que andávamos errôneos, para trás, torpes, gananciosos, mentirosos, profanos, carnais, tem que virar passado. Porque em Cristo somos o quê? Nova criatura. Em Cristo, por Deus, somos regenerados, limpos pela sua graça. Eclesiastes 9:8, o autor de Eclesiastes diz assim, ó, em todo tempo seja o quê? Alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte a unção do Espírito Santo sobre você e nunca falte a pureza do Senhor sobre a sua vida. Né? Que nossas vestes possam cada vez mais, jovens, andar brancas e alvas perante o Senhor, e que o pecado venha se ausentar das nossas vidas. Então, em outro tempo, se andávamos cometendo alguma atrocidade, se andávamos cometendo alguma coisa que não agrada a Deus, se andávamos com algumas práticas pecaminosas que não é de acordo à vontade de Deus, que fique lá atrás esse tempo e que passamos a glorificar o nome do Senhor, e que passamos a ser nova criatura, e que passamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, daquilo que desagrada ao Senhor, e aquilo que faz separação entre nós e Deus possa se ausentar das nossas vidas e o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nós. Então, em outro tempo, as nossas ofensas e pecados, a nossa má conduta, o nosso mau caráter, as nossas falhas, que elas venham ficar no passado e que nós possamos ser um canal de bênção para o Senhor Jesus, né? Aí aqui no tópico 2 ele fala assim, ó, vivificados pela graça. Meus irmãos, na condição de pecadores, a única coisa que tem o poder de nos tirar dessa condição é a graça. E o que é a graça, irmão? A graça é o favor não merecido de Deus para nós. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Meus irmãos, nós não merecíamos o amor de Deus.
nós não merecíamos a compaixão de Deus. Por quê? Pelos nossos pecados, pela nossa natureza, por às vezes o nosso coração ser tão ganancioso, tão mau, tão tristonho aos olhos de Deus. Mas o que é a graça? A graça é a revelação desse amor, esse amor poderoso, forte que Deus tem por nós. Lá em João capítulo 3, verso 16, ele fala, porque Deus amou o mundo, aí ele dá uma paradinha e fala, como que eu vou descrever isso? Ah, já sei, de tal maneira que ele entregou o seu filho, olha a graça sendo manifestada. O Senhor nos amou de uma forma tão sublime, que ele era capaz de fazer de tudo para nos resgatar novamente. Então, nós entendemos que o resgate do Senhor para nossas vidas não foi meramente uma coincidência, não foi meramente um planinho de Deus, é de última hora, o homem pecou, monta alguma coisa para resgatar o homem, não. Deus, ele é sublime, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Então, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Então, antes do homem pecar, ele já era o cordeiro para o sacrifício. Ele já era a paz, ele já era a palavra, ele já era a verdade. Então o amor incondicional de Deus não é um plano B para as nossas vidas. O homem pecou, plano A, vou fazer o homem vai viver no Éden, vai ficar bonitinho ali, mas o homem pecou, plano B, inventa alguma coisa aí para resgatar o relacionamento com o homem. Não. A graça e o favor não merecido de Deus para nós já estava preparada para nos resgatar do pecado. E nós somos salvos pela graça. Nós somos vivificados pela graça. A mortandade que o pecado nos traz, a graça nos vivifica. A situação podre, suja que o pecado implanta em nós, a graça nos limpa, nos torna vivos diante do Senhor, para nós prestarmos adoração a Ele, para nós glorificarmos a Ele. Nós somos vivificados pela graça divina do Senhor, pela sua graça sublime e poderosa que nos alcançou. E a graça, além de nos alcançar, meus irmãos, por extensão do amor eterno de Deus, ela também nos exalta. Por quê? Quando estamos no pecado, estamos sendo humilhados por Satanás e por suas experiências diabólicas, que quer nos prender no pecado. O diabo, meus irmãos, ele quer fazer com que a população, com que o mundo, com que as pessoas sejam escravas do pecado, escravas do vício, escravas da droga, escravas do jogo, escravas da prostituição, escravos das suas ferramentas. Porém, a pessoa entra num grau de humilhação tão profunda. O Satanás quer materializar a sua performance no homem, da qual Deus criou para sua imagem e semelhança. Porém, a graça, ela nos salva, nos limpa, nos resgata, e ela nos dá a condição de sermos exaltados por Deus, porque só a graça de Deus pode nos levar a um patamar glorioso e celestial que está preparado por nós. Já pensou você sentar na mesa junto com o Cordeiro de Deus para cear com Cristo? Já pensou você encontrar os seus irmãos Paulo, Pedro, Abraão, Isaac e Jacó nos céus? Que posição de honra, meus irmãos, que coisa linda! A multiplicação dos nossos dons, a recebermos o galardão, as vestes glorificadas. É um momento de glorificação, é um momento de exaltação que só a graça e o amor de Deus proporciona para nós. Se compreendido for por nós o plano de resgate, o plano de salvação e o plano de amor de Deus por nossas vidas. Aí aqui, no tópico de número 3, ele fala assim: a salvação não vem das obras. A graça como meio de salvação. A salvação inclui libertação da morte, da escravidão, do pecado. A nossa salvação, meus irmãos, ela vem da nossa libertação do pecado.
libertação da morte, libertação daquilo que não provém de Deus, libertação daquilo que nos separa do nosso relacionamento com Deus. É preciso ter renúncia na nossa vida como crente, é preciso entender que temos que nos matar algumas vontades, matar alguns desejos, matar alguns adeptos que Satanás quer colocar em nós, matar alguns afloros da nossa carne. É preciso renunciar, deixar aquilo que não traz paz, aquilo que não edifica, aquilo que não santifica, aquilo que não agrega. É preciso renúncia. Porém, a graça, como meio da salvação, ela traz para nós esse entendimento de que precisamos nos libertar do pecado, precisamos abraçar a graça do Senhor, entender o seu livramento, esse amor de Deus como livramento dessas coisas que não nos edifica, que não nos traz o amor de Deus, que não nos traz a presença do Senhor. Então, quando nós renunciamos o pecado, o mundo lá fora, Satanás, seus adeptos, seus costumes, e nos abraçamos a essa graça, esse favor não merecido, nós entendemos que a graça, ela é uma porta para a salvação. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Oh, aula tremenda, aula poderosa. Meus irmãos, eu gostaria muito que essa EBD fosse dada presencialmente, porque é muito forte a presença de Deus. Oh, glória, é muito forte a presença de Deus quando lemos a carta aos Efésios. Ó, aí vai falar assim no tópico 2, as obras como evidência da salvação. Meus irmãos, a origem da salvação, ela não vem de nós, não é dádiva humana, né? O poder da salvação, da graça do Senhor, dada por nós, não é dádiva humana. Não é algo que o homem pode solucionar para o outro homem a salvação da sua alma, não. É simplesmente por mérito da graça do Senhor que nós podemos ser salvos. Não é mérito humano, meus irmãos, é mérito celestial, é mérito do Senhor. Aí eu quero dizer uma coisa para você: você frequenta a escola dominical para ser salvo? Ou você frequenta a escola dominical porque você já é salvo? Você dizima na igreja para ser salvo, ou você dizima na igreja porque você já é salvo? Você ora a Deus para ser salvo, ou você ora a Deus porque você já é salvo? Meus irmãos, algumas obras na nossa vida nós temos que entender que fazemos não para alcançar a dádiva da salvação, mas fazemos porque já fomos alcançados pela dádiva da salvação. É como se eu aceitasse a Jesus hoje, eu já recebo a presença do Espírito Santo, já recebo a dádiva da salvação de Deus, o meu nome já está ali codificado para ser apresentado no livro da vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas manter essa comunhão, manter essa chama acesa, manter essa brasa no altar, para que eu não venha me perder na salvação. Então as obras que nós fazemos, as obras que nós praticamos, não é para receber, e sim porque já recebemos a graça, já recebemos o favor imerecido de Deus, já recebemos a comunhão divina, já somos corpo celeste de Cristo, já temos o poder de participar da sua santa ceia, de tocar no corpo do Senhor. Então fazemos não é para receber algo, mas sim porque somos alcançados pela sublime graça de Deus. Olha só que tremendo. Então, meus irmãos, entendemos que ela não é um favor humano, entendemos que ela não é algo do homem, uma dádiva dada pelo homem, mas não, ela é dada por Deus. Então precisamos entender que a condição que o pecado nos coloca, a graça nos tira. Precisamos entender que a humilhação que o pecado nos traz, o poder e a graça soberana de Deus nos livra. Então, precisamos entender que a situação de imundícia que o pecado nos coloca, a palavra de Deus nos limpa, nos lava, nos purifica, e a sua graça e o seu amor imerecido nos coloca na condição de filhos e servos de Deus. Vale a pena servir a Deus, jovens. Vale a pena se apartar do pecado.
Vale a pena não ser influenciado pelas coisas desse mundo e pelas pessoas que seguem esse mundo. Ah, mas a minha briga não pode ser contra o irmão A, contra o irmão B, contra a pessoa A, contra a pessoa B, não. A nossa luta tem que ser contra as potestades. Paulo fala isso lá no capítulo 5, no capítulo 6, se entendermos para uma cordial compreensão. A nossa briga, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as potestades e contra as influências de Satanás, que muitas vezes usa as pessoas para influenciar outras para o mal. Você está sendo influenciador para a sua geração ou você está sendo influenciado por ela? Você está sendo influenciador ou você está se deixando influenciar pela modinha mundana, pelas coisas de Satanás, pelas coisas desse mundo? Então, meus irmãos, que fica aí para nós essa reflexão nesse domingo, nesta manhã, e que Deus possa te dar uma manhã abençoada na presença de Deus. Fiquem com Deus, até a próxima aula, Deus abençoe.